Olá galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais um de nossos vídeos, comentando sobre alguns autores importantes, alguns textos que valem a pena nós olharmos e observarmos eles com um pouco mais de atenção do que um texto comum. E hoje eu gostaria de comentar trecho de um texto que é bastante conhecido e bastante famoso dentro da história da filosofia, que tem o subtítulo é O Problema de Sócrates. Esse texto ele se encontra dentro do livro chamado Crepúsculo dos Ídolos, de ninguém menos e ninguém mais que Friedrich Nietzsche. Então esse texto é um texto, vamos dizer, um dos textos, ou esse livro, Crepúsculo dos Ídolos, ele é um dos livros que mais deixa claro parte da filosofia nietzschiana. Nesse livro, Nietzsche deixa muito claro qual é a sua proposta ou o que ele vem criticar. Nós hoje estamos acostumados com termos de pós-modernidade, relativismo e todas essas questões que nós chamamos de pós-modernas, com relação à pluralidade, com relação à confissão de que a racionalidade absoluta e plena ela não existe, nós não somos racionais a todo instante, Nós também temos desejos, paixões, emoções. Então, essa crítica à racionalidade, que nós encaramos essa crítica como uma crítica pós-moderna, e nós adotamos muitas vezes Nietzsche como o pai, como o desencadeador de toda essa trama. Esse texto ele vem trazer muito claramente o perfil ou o modelo que ou a performance que Nietzsche vai criticar em toda a sua filosofia. Então, esse é um trecho, apenas um pequeno trecho de um livro que Nietzsche escreve, então, chamado Crepúsculo dos Ídolos, e eu queria comentar esse subtítulo chamado O Problema de Sócrates. Nós que estamos tão acostumados no mundo do Ocidente a encararmos Sócrates como o pai da filosofia, como alguém que deve ser venerado, elogiado, idolatrado, aceitado, nos deparamos com Nietzsche fazendo uma grande crítica e revelando o problema de Sócrates. Então Nietzsche começa dizendo assim, eu grifei algumas partes do texto, eu vou ler e vou comentar algumas dessas partes. Então Nietzsche começa dizendo assim, esses sábios entre os sábios de todos os tempos, seria mister primeiramente vê-los de perto. Talvez não estivessem firmes sobre suas pernas, talvez fossem retardatários, vacilantes, decadentes. A sabedoria, quem sabe, aparecesse sobre a terra como um corvo, no qual um ligeiro odor de carniça entusiasma. Um ligeiro odor de carniça entusiasma. Você já vê o perfil filosófico de Nietzsche, Enquanto a maioria dos filósofos buscam a perfeição, a exatidão, o modelo apolíneo da vida, as formas, os modelos exatos com algum tipo de beleza, eu não diria beleza, mas algum tipo de regularidade, de constância, de linearidade. Nietzsche está dizendo, quem sabe, se a sabedoria fosse semelhante a um corvo e não buscasse os grandes perfumes, as coisas que são apreciadas, ou as coisas que têm formas, que são harmônicas, e a sabedoria fosse justamente buscar
esse odor de carniça, esse lugar de discussão, de debate, de nenhuma regularidade, de crítica, de, de, de possibilidade de destruição, né? Quem sabe se a sabedoria buscasse esses desencontros, se a sabedoria buscasse essas rupturas, né? Quem sabe se a sabedoria fosse algo semelhante a isso? Aí Nietzsche vai dizer: Sócrates e Platão são sintomas de decadência. Sintomas de decadência. Por quê? Vai dizer que eles falavam muita idiotice. E aí Nietzsche traz uma ideia muito interessante. Nietzsche está questionando o sábio dos sábios que correm atrás dos consensos. Os sábios que vêem na vida uma decadência. Nietzsche está questionando esse sábio que corre atrás do consenso, da unidade. Nietzsche está questionando esses filósofos que olham para a realidade e diz: ó, a realidade é ruim, é cruel, é malévola, a realidade é caótica, a realidade é podre, a realidade é ilusória, ela engana. Nietzsche está dizendo o contrário, ele está criticando esses caras. Ele está dizendo: o símbolo da decadência é a busca pela unidade. O símbolo da decadência é essa busca pela perfeição, pelo uno. O símbolo da decadência da filosofia grega se encontra nesses filósofos, nesses sábios dos sábios, que buscavam uma vida, uma vida sem desordem, uma vida ordenada. E se a gente for para a filosofia clássica grega que nós estamos acostumados, a gente vai ver que a busca e todo o debate político dentro relacionado à polis é uma busca pela harmonia, é uma busca pela equalização entre os modelos, entre as pessoas, entre as classes, as castas. É uma busca entre a conciliação, entre o modelo da polis com o cidadão. Né? É uma busca de uma unidade, é uma busca de um consenso. Nietzsche está dizendo: isso é símbolo da decadência. Aí Nietzsche vai dizer que o Sócrates ele poderia ser comparado a algum tipo de criminoso, porque todo criminoso é feio. Né? Ele diz que todo criminoso é feio porque é fruto de cruzamentos errados. Olha só que loucura, né? Aí ele cita um caso que um dia o cara chegou em Sócrates e falou para Sócrates que ele era um monstro que ocultava todos os vícios, todos os defeitos e desejos dentro dele, e que Sócrates realmente confirmou isso. Sócrates disse assim: conheces-me bem, meu senhor. Nietzsche está batendo no Sócrates, né? É necessário olhar para isso. Ele vai dizer que Sócrates é contra o helenismo, né? Só a informação que tem no texto aí, vale a pena você dar uma pesquisada no que foi a corrente do helenismo para entender por que Nietzsche coloca os dois em lugares antagônicos. Aí ele vai dizer: por que Sócrates ele é tão símbolo da decadência? Ele vai dizer: a dialética. A dialética ela é fruto da ralé. A dialética ela é fruto da ralé. Lembra o que era a dialética? A dialética era você construir um conhecimento através do diálogo. Então, através das perguntas, dos questionamentos, do processo maiútico de conhecimento, e esses diálogos que se davam entre aquele que pergunta e aquele que responde, aquele que destrói a filosofia do outro e o outro vai tentando se reconstruir,
através desse diálogo se chegaria a um consenso, a uma verdade, a um lugar comum. Nietzsche está dizendo que a dialética ela é símbolo da decadência da filosofia. Por quê? O que precisa ser demonstrado para ser crido não vale grande coisa. O que precisa ser demonstrado para ser crido não vale grande coisa. Então ele vai dizer, Sócrates foi o polichinelo, ele foi a ralé que foi levado a sério. Sócrates não é o grande filósofo que a gente pensava que ele era. Ele só foi o polichinelo, foi a ralé que foi levado a sério. O que estava realmente acontecendo quando isso aconteceu, Nietzsche indaga em sua escrita, indignado. O que estava acontecendo quando Sócrates foi levado a sério? Ele vai dizer que uma das questões de Sócrates também era a ironia de Sócrates, uma fórmula de rebelião ou de ressentimento popular. Porque ele vai dizer, o dialético coloca seu antagonista na condição de provar que não é um idiota. A dialética de Sócrates era tão somente uma forma de vingança. Então, o dialético, o diálogo, ele coloca, primeiro que ele tenta equalizar diferentes. Ele coloca pessoas diferentes em lugares iguais. E segundo, que a dialética de Sócrates era só uma maneira de vingança, porque de fato Sócrates era um pobretão que não tinha espaço naquele lugar.